Eu vou dividir a minha exposição em três partes. Uma primeira, gostaria de trazer aqui os elementos que concedem especificidades à temática do desenvolvimento na periferia do capitalismo aqui na América Latina. Meu modo de ver, há elementos e especificidades que precisam ser considerados, justamente porque o que estamos vivendo no Brasil não é algo isolado. Certamente todos aqui acompanham a experiência de outras nações, Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela, para citar alguns, que estão certamente em busca de um projeto de desenvolvimento. Então, eu gostaria de recuperar elementos que dão especificidades a esse início de século XXI, em que abriu a perspectiva novamente de se reconsiderar o tema do desenvolvimento nacional. A segunda parte era, na verdade, oferecer uma convergência do ponto de vista da construção de um novo padrão civilizatório como sendo o centro do desenvolvimento para o século XXI. Eu acredito que há elementos importantes que precisariam ser trazidos ao debate, porque, infelizmente, não estão sendo considerados na expectativa do desenvolvimento, que, a meu modo de ver, é a perspectiva de nós avançarmos no século XXI com um padrão civilizatório superior ao que temos, ao que nós, de certa maneira, somos herdeiros em termos de padrão civilizatório da sociedade do século XX. E o terceiro ponto, tratar um pouco a respeito da questão do desenvolvimento na experiência aqui brasileira, no governo Lula. Muito bem. Então, quero começar chamando a atenção para o fato de que essa rodada de partidos progressistas, centro-esquerda, que se encontram na liderança de governos em alguns países latino-americanos, a meu modo de ver, tem elementos e especificidades que nós precisamos considerar, porque, de certa maneira, reflete uma situação muito diferente daquela experiência de governos centro-esquerdas, progressistas, dos anos 50, 60, 70. Quer dizer, a experiência do governo Lula, digamos assim, é diferente do ponto de vista da radicalidade, da ousadia, de um governo como João Goulart. Certo? E por quê? Bom, por várias razões, mas uma delas, que me parece fundamental, é reconhecer que a experiência dos governos centro-esquerda nos anos 50 e 60 se deram no período em que a América Latina, o Brasil em especial, viveu anos gloriosos, anos de crescimento de 7% ao ano, um movimento de fortalecimento das forças produtivas, de uma construção de uma sociedade salarial, de uma ampliação do emprego sem paralelo. Chegamos a viver no início dos anos 70 com uma situação de praticamente pleno emprego, embora houvesse desempregados, mas um rigor de expansão de 7% ao ano, de tal forma que a experiência de governos progressistas de esquerda, não no Brasil foram muito poucos, diga-se de passagem, mas em outros países, a Revolução de 52 na Bolívia, etc., apenas para chamar a atenção que aquele momento era um momento de expansão econômica importante, de estruturação das sociedades, na passagem da sociedade agrária para uma sociedade urbana. Então, isso confere especificidade quando nós comparamos a realidade dos governos deste período, do final dos anos 90 e do início do século XX, que são, na verdade, governos que resultaram não de uma estruturação da sociedade, uma expansão econômica. Os governos progressistas que temos hoje na América Latina são resultado do fracasso do projeto neoliberal na América Latina. Justamente o resultado daquelas promessas que não foram entregues. Então, nós estamos tratando de experiências de governos que se assentam em sociedades profundamente desorganizadas, sociedades combalidas pelo desemprego, pela profunda internacionalização das suas atividades, dos seus setores econômicos. É uma complexidade que precisa ser considerada, porque as possibilidades de reorganização do desenvolvimento nesse início do século XX são muito distintas do século passado. E por que isso? Porque o avanço da globalização
neoliberal, nos anos 80, 90, e nesse período recente, fez com que duas regiões do mundo fossem consideradas derrotadas perdedoras, que basicamente é a América Latina e a África. São duas regiões, dois continentes que perderam participação no emprego mundial, perderam participação no produto mundial. O Brasil era a 8ª economia em 1980, regrediu para a posição da 14ª economia, hoje é a 10ª economia do mundo. Então, um contexto diferente. Segundo aspecto a ser considerado é que nós estamos tratando de um momento, né, em que, basicamente, convivemos com uma profunda decadência da potência hegemônica que são os Estados Unidos, que exerce hoje um papel, digamos, de polícia do mundo, cujos resultados, do ponto de vista da administração dos preços básicos da economia mundial, são um grande fracasso. Antes da guerra do Iraque, o preço do petróleo estava em torno de $20. Hoje, supera $120. Então, estamos vivendo, nesse sentido, uma especificidade que faz com que as experiências que temos hoje no âmbito da América Latina tenham convergências do ponto de vista de propor um projeto pós-neoliberal, mas que, na realidade, não há uma estrutura, em termos organizacional, comum, equivalente. Então, há situações muito distintas, se nós formos comparar a experiência do governo Kirchner, do governo Lula, do governo do Evo, do governo Chaves, e assim por diante. Por quê? Porque são reflexo de sociedades muito desestruturadas. Não é? Nós estamos falando, olhando aqui o movimento sindical bancário, e sabemos o que era o movimento sindical bancário nos anos 80, e que passou a ser um movimento sindical bancário nos anos 90. Em 1989, o Brasil tinha 4.000 greves por ano. Era o segundo país do mundo em número de conflitos trabalhistas. Não é? Ao longo dos anos 90, as nossas greves caíram para menos de 400 por ano. Obviamente que isso não foi resultado da melhora das condições de vida que levou uma satisfação dos trabalhadores, mas sim pela dificuldade de organização dos trabalhadores.